Fala pessoal, estamos chegando aqui para a nossa segunda aula para discutir uma das temáticas que para mim é o grande segredo da metodologia que vocês estão aprendendo, que são as 6 causas. Primeiro, só para a gente tentar dinamizar o que vem a ser as 6 causas, foi a minha compreensão acerca de uma realidade inegociável que todo problema social, por sua natureza, se configura de modo a ter 3 características, na verdade 4, 3,5 fundamentais. Todo problema social possui motivações complexas e densas que o geraram. Então, todo problema social tem causalidades complexas e multivetoriais que o geraram. Primeira característica. Segunda característica, todo problema social grave, todo problema é passível de ser atenuado, é passível de sobre ele se exercer atitudes. Além disso, todo problema social produz novos efeitos, normalmente ruins. Então, todo problema social tem motivações densas e complexas que o geram. Todo problema social é possível de ser, de certa maneira, enfrentado ou combatido, porque se ele for incombatível é porque não é nenhum problema, é uma imanência, uma essência. E todo problema social, por sua natureza, produz novos efeitos, normalmente ruins. Uma outra coisa fundamental da compreensão do problema é que ele sempre vai afetar determinado elemento protegido, né? Sempre alguém que se prejudica com um problema social. Então, dentro desse estudo complexo, a nossa visão foi, se a gente compreender as causas mais frequentes que geram um sem número de problemas sociais, se a gente compreender quais são as condutas mais frequentes capazes de melhorar um sem número de problemas sociais, e se a gente compreender os efeitos mais frequentes que um sem número de problemas sociais produzem, a gente vai ter compreendido uma espécie de base necessária para compreender aquilo que está por trás do problema. E aí é só compreender a peculiaridade de cada tema, que em geral o próprio tema de redação do Enem já te conta. A nossa visão foi essa. Em 2016 foi criada as 6 causas. Em 2018 e 2019 foram criadas e desenvolvidas as consequências e os caminhos. Nunca até aqui falhou esse material. Sempre deu para colocar. A gente já fez análise comparativa colocando os 26 temas do Enem nos nossos olhos e colocando a percepção clara que em todos os 26 temas que já foram cobrados, as causas ou as consequências adentravam com muita tranquilidade, com muita facilidade. A outra parte interessante desse método é que quando você aprende as causas, você vai aprender não só as causas, como as causas da causa, como é que eles se fundamentaram historicamente, como que se dá para relacionar e, por fim, as citações de apoio que analisam a causa do problema e a causa em sua relação com o problema. Até hoje também nunca falhou. Quando a causa entra, a citação da causa também entra. A gente não acha que isso dá conta de todo o processo, mas que é uma base de segurança essencial, capaz de te fazer conseguir desenrolar quase todas as redações do planeta, garanto que são. Então, as 6 causas torna-se um dos capítulos mais importantes da nossa história. Capítulo esse capaz de simplesmente nos fazer ter base para aprofundar complexamente todos os temas do Enem até aqui. Talvez o Otimiza não estivesse aqui se não fosse o capítulo As 6 Causas. Talvez a nossa metodologia não estivesse até aqui se não fosse o capítulo As 6 Causas. Então, quer seja você, meu aluno das escolas em que eu trabalho, ou aqui do Otimiza, saiba, as 6 possibilidades de compreensão temática estão por trás de toda a nossa linha argumentativa. Bom, então vamos começar a desenrolar o nosso material em cima das nossas primeiras causas. Vimos, né, que a primeira causa importante que a gente tem para trabalhar, a primeira causa seria a compactuação da sociedade. Então, se a gente lembrar como é que se dá a estrutura da compactuação da sociedade,
a gente vai verificar algumas coisas. A compactuação da sociedade é um termo que vem de pacto, né? Estar de acordo com o agente motivador central. A compactuação da sociedade, portanto, a gente subdividiu-a em 3 elementos basilares. Quais são os 3 elementos basilares? Primeiro elemento fundamental, a compactuação por silenciamento, a compactuação por reprodução e a compactuação por manipulação, quando você escolhe no que acreditar. Então, a gente tem 3 possibilidades de compactuação social. A compactuação por silêncio, quando a população opta por se omitir, por calar-se diante do problema, resignando-se, tornando passiva, ficando emudecida, tolerando. A compactuação por reprodução, quando não só ela se cala, deixei alguma coisa aqui na frente, deixa eu tirar. A compactuação por reprodução, quando além de a população naturalizar a opressão, ela própria é a agente causadora daquela opressão. E por fim, quando a população opta por ser moldada socialmente em relação a alguém que se beneficia contra esse elemento. Então repara que a gente tem a compactuação da sociedade como sendo um agente causador do problema, e essa compactuação da sociedade, ela se desenvolve em expressões distintas. Eu posso compactuar pela minha omissão, eu posso compactuar reproduzindo aquele elemento opressivo, e eu também posso compactuar permitindo-me acreditar em determinado elemento. Então, muitas das vezes, quando a gente odeia algo, quando a gente é indiferente a algo, quando a gente tem pulsão para determinado elemento, a gente busca informações, busca embasamento, busca pesquisa para a gente continuar com aquela convicção. Isso é muito interessante também. Então, a grande discussão desse parágrafo, em que a gente encontra a compactuação da sociedade como eixo norteador central, seria: haja vista a população compactuar de determinadas maneiras, por que a população compactuaria de determinadas maneiras? A nossa reflexão é muito clara. Se a população se omite, se cala, se silencia, permite a existência da fome, se ela fica emudecida, inerte, passiva em relação à fome no Brasil, a pergunta-chave é: por que a população se comportaria de modo omisso? Se a população é uma reprodutora do fenômeno do racismo, por que? De onde vem? Quais são os fatos geradores dessa percepção comportamental da população? Por que ela se cala? Por que ela é racista? Por que ela reproduz? Por que ela ri das brincadeiras? Por que ela não contrata, né, um negro, por exemplo, para desempenhar uma determinada função? Então, de onde vem o fato gerador? Ou, se ela busca conhecer só e somente só uma versão sobre um fato, acreditando cegamente nesse elemento que nitidamente ela está sendo manipulada, por quê? Por que ela só escuta aquele jornalismo? Por que ela só escuta aquele grupo? Por que ela só lê aquelas reportagens daqueles repórteres que sempre vão concordar com aquilo que a gente sabe que eles vão concordar? Então, existem certos repórteres que, quando ele vai falar, não importa, ele sempre vai defender, como se a função dele fosse defender. Então, por quê? O que leva, né? O que leva você a acreditar nesse elemento? O que leva você a acreditar? Então, esse é o mecanismo. Marcelo está me parabenizando porque eu beijei um bagulho que sobre o chão caiu. Não, vou pegar a coroa. Que pegou com a sola do sapato. Tô ferrado. Ainda bem que eu tenho histórico de atleta. Tô brincando. Ironia. Então, vamos lá. Tentar mergulhar a história. A gente foi, né? Então, por que população? Porque ela concorda com aquele fenômeno opressivo. Porque ela é indiferente. Porque ela não tem capacidade cognitiva a compreender a complexidade que envolve aquela temática, e desinteressada também não pesquisa por conta desse outro fator.
Essa foi a linha argumentativa primordial do tema de exclusão educacional dos surdos. A maioria da população ela fica muito calada em relação a isso porque ela simplesmente não compreende, nunca pensou, não estuda, está pouco se lixando, ela está muito mais preocupada com o churrasquinho do final de semana do que ficar se inteirando com assuntos de minoria, né? Porque a população muitas vezes se mostra cega. E essa cegueira intencional, que mais uma vez vou fazer aquela referência ao livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é a minha leitura da semana. A cegueira é antes da cegueira. No livro todo mundo fica cego em um dado momento e é uma distopia sobre uma sociedade que, de um dado momento, todo mundo vai ficando pouco a pouco cego, mas não tão pouco a pouco. Então, uma sociedade de cegos, como é que ela se comporta? Como é que ela se organiza? Qual é o caos que ela vai se transformar? E a grande lição é, as pessoas já são cegas há muito tempo. Essa cegueira é somente por as expressões. Então, essa é a nossa grande discussão. Para discutir sobre isso, a gente fez uma vasta gama analítica em cima das nossas grandes distopias. A gente começou sobre 84, sobre Admirável Mundo Novo, sobre Fahrenheit, sobre o Conto da Aia, como que existe um processo de construção ideológica do silenciamento das pessoas. Como que as pessoas são moldadas, como existe uma força poderosa, uma instância superior, que tem todo o interesse em você ser moldado pouco a pouco para que você seja extremamente passivo, dócil e produtor. Como que essa sua aceitabilidade em relação a uma série de problemas constrói-se como subproduto de uma força ideológica que sobre você exerce um poder quase que irresistível. Portanto, essa é a nossa grande análise e a gente discutiu com muita profundidade e nas terças-feiras, nas nossas aulas abertas, a gente continua discutindo como que existe esse processo de manipulação para que você seja exatamente aquilo que as instâncias poderosas querem que você seja. Bom, então a gente discutiu mais uma vez, né, todos esses livros, e vale ressaltar. Dentro das distopias, né, em que existe um maior processo de controle, de manipulação da sociedade, para que ela seja um cordeirinho diante da força opressora, indubitavelmente 84 é a expressão maior, junto com o Conto da Aia. Quando a gente vai para os outros livros, não é bem isso. No Laranja Mecânica, né, que é uma obra essencial, que tem um filme espetacular, a gente observa que o Alex, ele sofre esse processo de moldagem para que ele seja exatamente aquilo que a sociedade espera dele, mas é um caso específico. Quando a gente vai para o 84, que é um livro incrível que você precisa ler, e no Conto da Aia, você verifica que existe uma instância política gigantesca moldando você para ser ou uma raia ou um habitante de Oceânia, portanto, sempre passivo, né? Sempre passivo. E tanto o Conto da Aia quanto o Winston discute exatamente isso, que é a não aceitação das personagens centrais da obra em relação a esse poder ideológico. A única diferença da obra são os finais, que eu também não vou dar spoiler, você precisa ler, né? E o caráter menos resignado da Aia em relação ao Winston. Ela luta muito sobre essa imposição e isso é muito importante. O Ayup ele vai falar na aula sobre outros assuntos, né? E eu acho que vale a pena a gente analisar também. Bom, essa é a nossa base total para discutirmos a causa número 1. Né? Existem os autores que a gente pode pensar, eu já falei alguns da literatura, né? E existem outros autores. Esses autores, dentro da sociologia, vou te ditar os conceitos. Você pode estudar normalização de Foucault, fábrica de sujeito de Deleuze, você pode entender fatos sociais de Durkheim, ação social de Weber e hábitos de Pierre Bourdieu como conceitos sociológicos que você pode dar uma pesquisada prévia para que você consiga embasar sem nenhum problema esses argumentos. Certo? Certo. Então falamos então, né, da nossa segunda causa, que a gente já tem que estar com ela já em mão. A nossa segunda causa, aprendemos, foi o poder público, o Estado. Então, mais uma vez, quando você coloca o conceito Estado com letra maiúscula, faz-se necessário você compreender que Estado não é sinônimo de governo. O Estado é uma entidade maior, complexa, que inclui o governo, mas também inclui você, inclui o governo, inclui a população, inclui o território, inclui as instituições
desse Estado, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, TJS, TJT, instituições, órgãos e empresas. Então, o Estado é uma entidade mais complexa do que o governo. Quando você ganha uma eleição presidencial, por exemplo, você é o chefe do poder executivo daquele Estado. Ou seja, você não é o Estado. Então, o governo e o Estado eles são usados como sinônimos de modo mais ou menos errado. Eu não vou falar para você não usar, porque até eu de vez em quando coloco o Estado como governo, mas tem essa diferença. Né? Meu apaga-blusa está na frente. Tracks. Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, que o Estado é ineficiente, não precisa se ofender, né? Que o Estado falou mal do meu candidato. Não, o Estado inclui eu, inclui o Witzel, inclui o Crivella, inclui Bolsonaro, inclui os ministérios, inclui o STJ, inclui o Fux. O Estado é a política, né? Então, esse inclui a população e governo depende do governo. Se for municipal, federal, estadual, a gente está falando de outra questão. Então, o Estado, dentro da nossa crença, ele é ineficiente. E não é da nossa crença, ele é ineficiente. O Estado não garante os direitos que ele próprio disse que garantiria. O Estado, ele é um traidor a priori. Por quê? A gente abre no preâmbulo da Constituição, o textinho inaugural que tem na Constituição, e ele é muito claro. Né? Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos a seguinte Constituição que tem... Foi bom. Aí tu vai ver as finalidades da Constituição, a garantia de direitos individuais, sociais, a paz universal, a solução pacífica para as controvérsias, a defesa da vida, da segurança, da liberdade, da igualdade, a defesa da propriedade, serviços essenciais como saúde, educação, transporte. E você vê que o Estado ele falou que te faria um monte de coisas. Só que o Estado não cumpre aquilo que ele disse que cumpriria. Portanto, ele cria uma lei, sanciona, aprova, nós temos essa função e ele não cumpre a função dele. Logo, o Estado ele já dá o seu primeiro passo engatinhando como um elemento ilegal. Né? Por quê? Porque o Estado é o primeiro a não cumprir lei. Quando você não cumpre alguma lei, quando você vai contrário à lei que você jurou, a gente está falando sobre crime. Né? Não cumpre lei, crime. Logo, o Estado ele é um traidor a princípio. Portanto, ele não cumpre os seus requisitos legais. Então, beleza. A gente divide, então, né, as maneiras como o Estado não cumpre as suas predisposições. Então, primeiramente, por que o Estado não faz isso? O Estado não faz isso porque ele secundariza, porque ele opta, porque podendo fazer, ele escolhe não fazer tal pauta. Podendo investir em educação para certas minorias, ele opta por não fazer. Podendo desenvolver remédios, medicações, etc., para doenças minoritárias, ou as chamadas doenças negligenciadas, ele opta por não fazer. Ele secundariza, ele não prioriza. E por que ele secundariza? Por que ele não prioriza? Por que ele não opta por fazer? Essa é a nossa segunda camada. Né? Porque ele é fisiológico, porque ele só vê seus próprios interesses, porque ele tem que atender às demandas de quem o financiou para estar ali, porque os políticos muitas vezes têm que satisfazer os interesses de quem pagou a campanha, porque ele não encontra nesse tipo de investimento algo que vai dar sustentação eleitoral para ele, a população não vai votar se ele gastar dinheiro com aquela pauta. Portanto, existem sempre motivos para que ele se secundarize. Então, a primeira... a nossa causa, a gente viu, é a ineficiência do Estado do governo. Por que ele faz isso? A ineficiência do governo, primeiramente, por secundarização. Primeira razão. Então, por que ele faz isso? Normalmente pelo fisiologismo. Porque ele opta por buscar os próprios interesses. Então, pelo fisiologismo, ele opta por buscar seus próprios interesses. A segunda causa que a gente vai buscar é porque o Estado, muitas das vezes, ele opta por não fazer, não porque ele secundariza, é porque ele é eticamente desconstruído. E aí, é muito interessante porque essa subcausa aqui, ela também ajuda a contribuir com a secundarização. Por
Porque existe sim uma série de problemáticas éticas a serem analisadas. E quando eu falo que existe uma série de problemáticas éticas, são de muitas esferas. Então, se a gente for pensar o pilar, quanto custa uma campanha eleitoral? O valor que uma campanha eleitoral costuma custar, ela é muito maior do que, por exemplo, o salário que o cara vai ganhar ao longo da carreira inteira dele. Então, existe um sistema de financiamento de campanha que é muito mal contado. Então, a quantidade de escândalos de corrupção, toda hora descobrindo, muda governo, entra governo, sai governo, é toda hora um escândalo diferente. E aí, cara, eu poderia falar de 40 anos de bandidagem rolando solta, né? Então, assim, muita corrupção, né? Então, eticamente desconstruído. E eu poderia falar sobre as desconstruções éticas do tempo presente, né? Mas eu vou me abster, né? A gente tem televisão para ver, mas o Estado frequentemente mostra-se extremamente confuso, né? No aspecto ético. Show de bola. Desconstrução ética do poder público. Desconstrução ética. Fundamental. Terceira razão. Terceira razão, por incapacidade operacional. E essa é muito legal porque ela também se junta às outras. Mas eu poderia tentar analisá-la puramente. Imagina você que o Estado ele não secundariza aquela pauta e que ele não é escroto, né? Que o poder público ele prioriza aquela pauta e que ele é honesto. Ainda assim, a gente pode fazer uma série de discussões sobre a capacidade técnica de um gestor que ganhou uma eleição porque fez jingles, né? Fazer valer aquela função. Então, eu fico pensando se eu, Bernardo, historiador e formado em letras, fosse colocado num ministério como o Ministério da Saúde. Não aqui no Brasil, né? Na Rússia. E eu assumo o Ministério da Saúde, dentro da Rússia. E eu, enquanto profissional de letras, eu não faço ideia do que é o Ministério da Saúde. Menor. Mas eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, eu descobri outro dia que você não pode tratar vírus com antibiótico. E ainda assim eu não tenho certeza. O que eu posso fazer, então, se eu assumo o Ministério da Saúde? Normalmente, se eu for... Eu só tenho uma coisa a fazer. Se eu assumo o Ministério da Saúde da Rússia, eu só posso atrapalhar. Mas você fala, mas isso nunca aconteceria. Por que você assumiria o Ministério da Saúde da Rússia? Eu falo, como não isso nunca aconteceria? A gente observa certos ministros ao longo da nossa história que são muito mais alheios aos cargos que eles desempenharam do que eu ao Ministério da Rússia. O cara é um débil mental e ele desempenha uma função extremamente específica. O cara é nitidamente um despreparado. Ele não é daquela área, ele nunca pensou naquela área, ele nunca pesquisou, ele não tem artigos naquela área. E ainda assim ele é colocado ali por conta de arranjos e rearranjos políticos. Eu poderia dar uma porção de exemplos. O cara é um despreparado, o cara não sabe nem escrever, vai cuidar da educação. Não vou dar. Mas isso acontece à torta e à direito. Então, quando a gente fala sobre incapacidade operacional, é muito um teor do que é político. Porque você nunca vai virar CEO de uma mega empresa porque você ganhou voto, porque você é querido. Para pensar. Para você virar um CEO de uma empresa gigante como, sei lá, a Ambev, né? Para você sair do chão da fábrica para virar o 01 da estrutura. Sei lá se é possível esse crescimento todo. Mas eu estava um dia assistindo uma palestra de um CEO, um topzera da Ambev, chamado Carlos Brito. Eu estava vendo a palestra do Carlos Brito e, cara, o cara é espetacular, sabe? Um gestor, né? Espetacular. O cara, assim, fiquei quase 5 horas vendo o vídeo desse cara. Né? Porque eu fico pensando, o cara virar um CEO dessa empresa, o cara fez muita coisa. Então, você vê que o cara não está ali à toa porque ele é querido. Pelo contrário, o cara é extremamente incisivo, extremamente seguro, extremamente sério. Você vê que para ele estar ali, muita coisa foi desenhada na carreira, na vida dele.
Agora você imagina se uma empresa dessa envergadura, né, que domina o mercado quase que mundialmente, colocaria alguém como CEO de tudo porque ele é maneiro, porque ele tem voto, porque ele fez jingle, porque fez dancinha. Nunca. Eu estou falando da Ambev, poderia pensar em empresas de envergadura maior. Imagina se você vira um presidente da Amazon porque você ganha votos. Imagina se você vira um presidente de uma Alibaba chinesa porque tu é maneiro. Jamais. Esses caras nem são maneiros. Os caras são tão competentes que eles não têm tempo de ser maneiros. Não dá. A cabeça dele está em um. E às vezes o cargo político é porque é maneiro. Porque o povo ama. E por que o povo ama? Pô, sei lá. Porque é triste a história, né? Então, a gente verifica muitas vezes que existe um fenômeno de capacidade operacional inequívoco. Eu estou pensando em poder executivo, em cargos grandes. Agora imagina para deputado, cara. Tem gente lá que não sabe. O cara é um perdido, um completo despreparado. E o cara desempenha uma função extremamente técnica. A análise de textos legais que vão impactar a minha vida aqui agora. E o cara não tem informação, né? E a gente não tem nem informação nem boa vontade. Estou visceral. E por fim, o quarto elemento que a gente estuda é o excesso de burocracia. É muito legal que a palavra burocracia ela não nasceu para ser coisa ruim, não, né? Mas é. Porque a burocracia é quando o personalismo sai para que haja a estrutura empresarial prevista no ordenamento da empresa. Portanto, burocrático. Burocrático é isso, quando sai o personalismo, aquela pessoa que resolve, o amigo do colega, que fala para o primo, quando sai essa estrutura em que você acha que o líder domina, você começa a confiar na estrutura montada e não na pessoa que comanda a estrutura montada. Toda nação séria ela é uma nação que tem uma burocracia bem consolidada. Para quê? Porque mesmo que entre um político ruim, a burocracia ela é forte demais e ela consegue resistir às imbecilidades de um governante. Agora, quando o país é neopatrimonialista como o Brasil, na perspectiva de Simon Schwartzman, você verifica que aqui a burocracia não é tão poderosa, que o personalismo fica acima. E eu não estou criticando um ou outro político, porque muitos fazem isso. Bom, então esses são os 4 elementos que a gente discutiu a questão do Estado. A gente pode pensar por que isso acontece, né? Por que o Estado secundariza? Por que tem seus próprios interesses? Por que o Estado é incapaz? Pelo modelo de você, o modelo eleitoral, ele produz esse cenário. Por que o Estado é extremamente desconstruído? Caraca, porque normalmente porque o jogo é muito sujo. Por que é muito burocrático? Muitas vezes a burocracia é excessiva, essa burocracia, essa lentidão que faz com que os processos não se desenvolvam de modo rápido, se desenvolvem por incapacidade, mas também propositalmente. Então isso é bem interessante você analisar. Analisar um Estado secundarizador, incapaz e eticamente desconstruído à luz das distopias é uma moleza. Todas as distopias tendem a ter um Estado extremamente sectário, tirânico, que visa seus próprios interesses. E isso existe desde que o mundo é mundo, na direita e também na esquerda. Nesse momento, eu gostaria de sugerir o livro A Revolução dos Bichos, escrito pelo George Orwell também, bem menor, bem mais fácil do que 84. E uma coisa muito importante que eu gostaria para falar é que a nossa luta não tem que ser comunismo e capitalismo, ela tem que ser democracia versus tirania. Porque você não queira saber o que é um regime comunista quando assume o poder, se ele for tirânico, e normalmente é. Então, assim, real, socialismo. Quando você pega o regime de Stalin e Mao Tse-tung, são tirânicos, e sendo tirânicos, eles vão fazer de tudo para fazer valer a sua visão política. Não é isso que se apoia. Mas não é isso que se apoia mesmo. Eu não conheço pessoas que queiram instalar o Mao Tse-tung no Brasil. Né? Não é isso que a gente está falando. Então, qual é a grande relação? A gente tem que sempre tentar proteger as instituições, a democracia, a liberdade. Sempre. E discursos totalitários, eles têm na direita e na esquerda. Discursos totalitários são perigosíssimos. Porque
Porque se passar pela cabeça do discursante totalitário fazer valer o que ele quer, doa quem doer, qualquer ideologia é perigosa. O totalitarismo, ele se veste de conteúdo ideológico que precisar, quer seja de direita, de esquerda, religioso, né? Sempre aconteceu na história. Bom, então essas são as duas causas fundamentais que a gente vai analisar, mas existem outras causas. E a análise das outras causas começam a se perfazer a partir desse momento.